Oi pessoal, estamos aqui, mais uma aula do nosso curso de modelos multinível e hoje a nossa conversa é sobre modelos com coeficientes fixos e coeficientes aleatórios. Nós não vamos trabalhar muito aqui em matemática, equação desses modelos, o que eu quero trabalhar com vocês é a questão conceitual desses modelos. O que é a diferença do ponto de vista de interpretação de usar um modelo que inclui coeficientes fixos para comparar grupos ou modelos que incluem componentes aleatórios, incluindo a variabilidade entre grupos através de um coeficiente aleatório. Essa é a nossa principal questão aqui. O que isso significa, quando é que eu uso um, quando é que eu uso outro, como é que eu interpreto. Vamos começar com algumas perguntas familiares para nós no dia a dia. Eu preciso de um ortopedista. Qual médico é melhor? É o Dr. João ou é o Dr. Fernando? Eu preciso de um celular novo. Que marca é a melhor opção? Uma que usa Android ou outra que usa o iOS como sistema operacional? Eu quero contratar um serviço de internet. Que tipo de serviço funciona melhor? Aquela que é por conexão de fio telefônico ou aquela que me traz o sinal por cabo coaxial? Qual a melhor clínica para fazer ultrassom? A clínica A, B ou C? Quero matricular o meu filho na escola. Qual delas eu vou escolher? Uma escola privada ou uma escola pública? Que hospital é melhor? A Santa Casa ou São Francisco? Então veja que essas perguntas estão na nossa cabeça todo dia. Se vocês não se deram conta, essas perguntas elas caem em duas categorias. Umas perguntas são sobre itens individualizados, outras são sobre uma família de itens que é definida por uma característica. Então veja que se eu quero saber se o Dr. João ou o Dr. Fernando, qual dos dois é o melhor, eu estou nominando esses médicos e eu estou fazendo uma comparação entre duas unidades individualizadas. Que hospital tem menor taxa de mortalidade neonatal? Santa Casa, FAO ou São Francisco? De novo, eu estou fazendo uma comparação entre unidades hospitalares que têm nome e endereço. Eu quero comparar o Hospital Santa Casa com FAO com São Francisco. Que clínica radiológica tem diagnósticos mais precisos? É Clean A, Clean B, Clean C? Então veja, em todos esses exemplos, em todas essas perguntas, eu quero fazer comparações entre unidades identificadas. No outro bloco de perguntas nós temos: qual a melhor opção de um celular novo? Uma marca que usa Android ou uma marca que usa iOS? Veja, eu tenho aqui uma série de modelos diferentes, uma série de opções dentro de um grupo que usa Android como sistema operacional e outro grupo que usa o iOS. Que internet funciona melhor? Vários provedores, uns por fio telefônico, outros por cabo coaxial. Que escola matriculo meu filho? É alguma escola da rede privada ou alguma escola da rede pública? Então veja que, de um lado, eu quero fazer comparações entre unidades específicas, de outro lado, eu estou comparando unidades baseadas em uma característica. Então, essa é a primeira questão que é super importante da gente ter em mente. Uma coisa é comparar grupos bem identificados, a outra coisa é eu comparar grupos baseados numa característica. Deu para perceber? Veja, parece que é fácil, mas é confuso. Eu aqui, montando e revisando esses slides, chegou uma hora que eu tive que voltar e dar uma corrigida nas coisas, porque não estava bem claro, e eu estava misturando um pouco essas ideias. É uma coisa que pode ser bem sutil, e a gente precisa pensar e trabalhar até ter uma ideia muito clara disso. Então veja que
O primeiro tipo de pergunta, ela carrega uma semelhança grande com as nossas análises bem conhecidas com variáveis categóricas. Quando eu vou lá e comparo sexo, masculino, feminino, religião, estado civil, riqueza, né, eu tenho um grupo de referência e vejo se o meu desfecho é diferente, né, entre um grupo e outro. Mulheres usam mais serviço de saúde do que homens. Mulheres cristãs usam mais contraceptivo do que as mulheres muçulmanas. As casadas têm, em média, mais filhos do que as solteiras. Né? Gente rica tem mais cobertura de plano de saúde do que gente pobre. Então veja que, né, eu tenho aqui comparações entre grupos bem determinados e essa lógica, né, ela é respondida, esse tipo de pergunta é respondido por modelos de efeitos fixos. Né? Eu tenho a média num grupo, a média no outro grupo. Essas médias são diferentes. Ou eu tenho prevalência num grupo, prevalência no outro grupo. Essas prevalências são diferentes. Né? Então veja, isso aqui é uma abordagem. Se eu estou comparando dois médicos, a probabilidade de sucesso no tratamento é maior com o Dr. F ou é maior com o Dr. J? E veja que o desfecho que eu estou colocando aqui agora nesse exemplo é um desfecho que acontece no indivíduo, que é sucesso no tratamento. O preditor, qual médico? Bom, eu vou comparar esses dois médicos ajustando para um perfil de risco do paciente, como por exemplo, o sexo, a idade, severidade do caso no início do tratamento, etc. e tal. Então, veja, essa estrutura, né, de problema eu tenho, né, médicos, cada um com os seus pacientes, ou seja, eu tenho aí uma estrutura hierárquica visível. Mas eu quero comparar dois médicos especificamente. Né? Então, né, questão-chave. Estou interessado em comparar dois grupos identificados. Pacientes tratados pelo médico J comparado com o médico F. Interessa, então, veja, o efeito de uma unidade específica comparada com a outra. Né? Um médico, outro médico. Hospital Santa Casa, Hospital São Francisco. Veja, mesmo que esses pacientes se organizem, né, ou se agrupem por médico, por hospital, etc. e tal, ou seja, existe aí uma hierarquia, o que eu quero fazer é uma comparação, né, nominada, identificada, entre unidades que têm nome e endereço, ou seja, são unidades, né, específicas que eu quero comparar. Tal unidade com tal unidade. O segundo tipo de pergunta, ela é um pouco diferente, ou bem diferente. Então veja, se eu faço a pergunta, em que tipo de escola o aluno consegue melhor desempenho? Em média. Né? Onde é que eu ponho a minha filha para estudar de forma que ela tenha mais chance de entrar na faculdade? Então veja, eu estou comparando agora, né, não a escola A com a escola B, mas eu quero fazer uma comparação de escola pública tem um desempenho melhor ou pior do que escola particular? Né? Se eu estou fazendo uma avaliação, por exemplo, da rede escolar, né, eu vou pegar lá, né, o resultado dos alunos, um por um, e vou fazer uma comparação e ver se escola pública é melhor que a escola privada. E posso olhar outras características de escola também. Estou dando um exemplo aqui. Eu posso olhar escola grande com escola pequena, escola do centro da cidade com escola de bairro. Eu posso, enfim, ter uma série de características que, né, marcam essas escolas que eu estou comparando. Eu vou comprar lá um celular para minha mãe. Né? Qual marca é mais fácil de usar? Ela precisa de um aparelho que é intuitivo, que seja simples de usar, que ela não vai ficar lá depois atrapalhada com aquele negócio na mão. Então, quer dizer, uma característica dessas marcas é o sistema operacional, que separa bem isso aqui. Olha, uma trabalha com iOS, a outra trabalha com Android. Mas eu tenho outras características, né, que tem a ver, enfim, com né, outros aspectos de desenho, etc. e tal. Então,
né? Veja, conceitualmente, intrinsecamente, essas perguntas são diferentes das anteriores. Então, se a gente pensar agora na questão do aluno, né, desempenho do aluno na escola, para fazer uma coisa mais estruturada, meu desfecho, né, desempenho do aluno, a sua chance individual de entrar na faculdade. Os alunos, eles estudam em escolas, ou seja, eles estão agrupados, organizados em unidades, né, de nível 2, que é como a gente se refere a isso, chamadas escolas. Então, eu tenho nível 1, aluno, nível 2, escola. Preditor, escola pública ou privada. É uma característica dessa unidade de nível 2, escola. Esse é um preditor que a gente chama de preditor contextual. Eu tenho, claro, outros determinantes, mesmo contextuais, né? Outras possíveis características de escola, como eu acabei de falar, escola grande, escola pequena, escola central, escola periférica. Né? Tem escola profissionalizante, tem escola que não é profissionalizante. E eu tenho também, ao mesmo tempo, né, uma série de determinantes que são do indivíduo que também influenciam no desempenho. O sexo, a riqueza, o QI, essas são características, né, do aluno. Né? E como é que a gente sabe que essa é uma característica do aluno, que essa é uma variável do nível 1? É porque dentro de uma escola, de um aluno para o outro, essas características variam. O sexo, eu tenho, né, sexo masculino e feminino dentro da escola, eu tenho gente rica, gente pobre, eu tenho gente inteligente, gente menos inteligente. Né? Então isso, né, marca e caracteriza uma variável, um preditor do nível 1, preditores individuais. E veja, todos os alunos da mesma escola, eles vão compartilhar as mesmas características contextuais. Quer dizer, os alunos que estão naquela escola são todos de uma escola pública ou de uma escola privada. São todos de uma escola central ou de uma escola periférica. Tá? Bom, lembrando o nosso, né, velho amigo modelo de regressão linear, veja, nós temos lá um modelo que é escrito dessa forma. Né? Eu tenho lá um y, o meu desfecho, uma variável contínua, com uma distribuição próxima da normal, escrita na forma de um intercepto, um alfa, mais um beta 1 x1, ou seja, um preditor x, mais um beta 2 z1, um preditor z, mais um erro, né, que é o meu resíduo desse modelo. A média desse resíduo é zero, a variância desse resíduo é σ2, a covariância entre os resíduos de qualquer par de observações é zero. Isso quer dizer o quê? O resíduo tem uma distribuição normal, média zero, variância constante, e a gente está assumindo que as observações e os resíduos são independentes. Então veja, esses modelos de coeficientes fixos, eu tenho o efeito dos grupos expresso por esses parâmetros fixos, ou seja, um coeficiente do modelo para cada grupo, menos o grupo de base. Então, a minha equação, num caso desse, fica lá, né? O meu y e j, o desfecho, escrito na forma de um intercepto mais um beta 1, indicador do grupo 2, mais covariáveis. No exemplo dos médicos, o meu desfecho curou sim ou não, eu vou ter uma coisa do tipo, né, o meu desfecho igual a um intercepto mais um coeficiente B vezes o Dr. Fernando, o indicador do Dr. Fernando, mais uma covariável, por exemplo, a idade do paciente. Então, esse coeficiente B faz essa comparação entre um médico e outro, ajustando para a idade do paciente. Então, veja, efeitos fixos, nós temos o interesse em comparar essas unidades específicas, né? Um médico com outro médico. Os grupos são únicos, né? As unidades são identificadas, têm nome. Nos modelos de efeitos aleatórios, o que eu quero é investigar características das unidades. Essas unidades, isso é essencial, elas são entendidas como uma amostra de população de unidades. Então, se eu quero fazer um estudo sobre características de escolas e como isso afeta o desempenho dos alunos,
eu estou supondo que o meu estudo inclui uma amostra de escolas. Da mesma forma que no meu estudo lá de gente, de pessoas, de indivíduos, eu faço uma amostra representativa daquela população de indivíduos, o meu pressuposto aqui é que eu tenho no meu estudo uma amostra representativa de uma população de escolas. Então veja que nós estamos transportando, né, lógicas do nível 1, né, daquilo que nós estamos acostumados a fazer nos nossos estudos, né, tradicionalmente, para mais um nível. Eu tenho agora um nível 2, escolas, e no nível 2 escolas eu tenho uma amostra representativa dessa população de escolas. Veja que essas unidades são intercambiáveis, assim como isso acontece numa amostra aleatória de indivíduos. Quer dizer, eu vou lá, sorteio os meus indivíduos e, né, quem vai entrar nessa amostra não tem muita importância. Da mesma forma, no meu nível 2, eu vou fazer uma seleção aleatória de escolas e, bom, a escola tal pode entrar ou não, a outra escola tal pode entrar ou não. Né? Exemplos de unidades de nível 2. De novo, bairros, escolas, unidades básicas de saúde, hospitais. Nesses modelos com efeitos aleatórios, a grande diferença é que a variabilidade entre os grupos é tratada como uma variável aleatória. No modelo de efeitos fixos, as diferenças entre os grupos são estimadas uma a uma. Eu estimo a diferença do grupo 2 com o grupo 1, a diferença do grupo 3 com o grupo 1, a diferença do grupo 4 com o grupo 1. Aqui não. Aqui eu vou tratar todas essas diferenças como tendo uma distribuição de probabilidades, especificamente como se tivesse uma distribuição normal. Isso tem um paralelo claro com meta-análise, onde diferenças entre estudos são tratadas como aleatórias. Né? Todo mundo já leu, já viu, já fez uma meta-análise. Ah, fiz uma meta-análise né, com efeitos aleatórios. Provavelmente nunca entenderam muito bem o que foi isso. Terminando esse curso aqui, agora vocês vão entender o que quer dizer meta-análise com efeito aleatório. Então veja, em vez de eu calcular todas essas diferenças do grupo 2 com o grupo 1, do grupo 3 com o grupo 1, eu trato essas unidades como se fossem uma amostra, da mesma forma que o nível 1, e eu represento as diferenças entre unidades através de um termo de variância. E a gente supõe que essas diferenças têm uma média zero e uma variância sigma 2, a ser estimada a partir dos dados. Eu posso incluir no modelo preditores que são características dessa unidade de nível 2. Né? E aí, quer dizer, com essa estrutura de modelo montada, eu posso comparar, então, quer dizer, escola pública é melhor do que escola privada, escola central é melhor do que escola periférica, e por aí vai. Equação do modelo com coeficientes aleatórios. É a única coisa que nós vamos trabalhar hoje em termos de álgebra, aqui de cobrinhas. Então veja, eu não quero comparar um grupo com outro especificamente. Eu quero comparar características. Então o efeito dos grupos, essas diferenças entre os grupos, vai ser expressa por uma média geral e mais um termo de variância, né? Supondo que isso tenha uma distribuição normal. Né? Esses resíduos de nível 2 vão ter uma distribuição normal. Então veja que cada grupo, se eu não colocar nenhum preditor no modelo, estou trabalhando com um desfecho lá que é a altura de criança, e eu vou ter cada grupo, cada escola, cada creche, vai ter uma média que eu posso escrever como uma média geral de toda a minha amostra, mais um resíduo, né? Mais uma diferença que é relativa àquele grupo, àquela creche que eu estou estudando, aquela escola que eu estou estudando. Então, eu tenho uma média geral, que é dada pelo meu alfa, e
um desvio entre unidades que é dado pelo termo UJ nessa equação. E assim, quando eu trato esses desvios dos grupos como aleatórios, a minha equação, substituindo o AJ na equação lá embaixo, eu fico com um alfa mais os meus preditores, mais agora dois termos de erro. Um UJ, que são os desvios, os resíduos de nível 2, e o E e J, que é conhecido velho nosso, que é o resíduo do nível 1. Então veja que o que eu tenho agora no modelo de dois níveis, eu tenho dois resíduos, resíduo de nível 1, resíduo de nível 2. E, como antes, a variância do E e J tem uma estimativa que eu vou chamar de sigma 2E, né, estimada a partir do dado, e a variância do UJ eu vou chamar de sigma 2U e também vou estimar a partir dos dados que eu tenho. Então veja, isso aqui é como a gente coloca no papel, né, uma estrutura de um modelo com coeficientes aleatórios. E aí eu posso colocar nesse meu modelo, né, variáveis explanatórias de nível 2. Veja, se a gente parar, né, termina de assistir a videoaula e pensa, o nível 2, veja, tem um paralelo enorme com o nível 1. A lógica é muito a mesma. Quer dizer, eu tenho uma amostra aleatória de unidades, eu tenho preditores daquelas características daquelas unidades, eu tenho uma variabilidade entre indivíduos tratada como uma variável aleatória, que tem uma distribuição normal, né, com média zero e uma variância a ser estimada, que eu vou chamar de sigma 2. E é isso. Eu estou, né, generalizando esse modelo de um nível agora para 2, para 3, para 4 níveis. Né? E eu posso agora incluir no meu modelo preditores que são características do nível 1 do indivíduo, do nível 2 do meu primeiro grupo, escola, sei lá. Tá bem? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero que aproveitem. Não deixem de ler os materiais e vamos continuar conversando e discutindo na plataforma do curso, que tem sido extremamente produtivo. Até mais!